Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar início ao nosso culto desse domingo e mais uma vez quero convidar a você que esteja se por um momento, deixando as outras preocupações de lado, deixando as planejamento, da segunda-feira de lado, e esteja voltando sua mente única e exclusivamente nesse momento a louvar, a cultuar o nosso Deus e ouvir também dele da sua santa palavra. Nós vamos orar adorando e engrandecendo o nosso Deus. Senhor nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, por esse momento, agradecemos pelo privilégio de podermos mesmo à distância estar cultuando a Ti, o Pai. Rogamos que esteja protegendo a cada um, Senhor, em seus lares, protegendo suas famílias, protegendo na ida, na volta do trabalho, Pai. Nos protege, Senhor, desse vírus, dessa pandemia, dessa doença. E se alguns de nós formos infectados, ó Pai, da mesma forma esteja cuidando de nós para que o seu santo nome seja engrandecido no restabelecimento da nossa saúde, ó Pai. Ó Senhor, mas independente disso, nós o adoramos, independente de sermos contaminados ou não, independente das coisas darem certo ou não no nosso dia a dia, nós o adoramos porque Tu és Deus, ó Pai. Nós o adoramos porque Tu és um Deus misericordioso, um Deus que governa esse mundo, que tem a história nas Suas mãos, ó Pai. Nós o adoramos e rogamos, Senhor, pela Sua misericórdia, que esteja recebendo nesse momento o nosso culto, a nossa adoração que prestaremos a Ti. É que nós rogamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, meus queridos irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus com um cântico um pouco mais antigo. Vamos fazer um flashback para adorarmos ao nosso Deus. Jesus em tua presença. Louvemos. Que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus em tua presença. Jesus. Jesus em tua presença. Reunimos aqui. Contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Agora que nós já louvamos o nosso Deus, nós vamos colocar diante de Deus as nossas falhas, pedir perdão pelos nossos pecados, lembrando que nós erramos o alvo sempre que nós fazemos o que o Senhor disse que não fizéssemos e também não fazemos o que o Deus nos ordenou a fazer. Nós vamos, nesse momento, nos dirigir a Deus em oração. Eu peço que os irmãos estejam também em oração, colocando também diante de Deus as suas falhas, os seus pecados. Senhor Deus, nosso Pai, nós nos colocamos, Senhor, humildemente diante do Teu trono e rogamos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, porque somos incapazes por nós mesmos de fazermos a Sua santa vontade, ó Pai. Rogamos pela Sua misericórdia, porque apesar de o Senhor nos instruir através da Sua santa palavra, nós nos encontramos sempre em falta, Pai. Ó Senhor, apesar da Sua fidelidade à Sua própria palavra, à Sua própria promessa, nós somos incapazes de fazer a Sua vontade e muitas vezes até estamos
frequentemente cometendo as mesmas falhas, Senhor. Tem misericórdia de nós e não permita que fiquemos indiferentes diante dos nossos pecados, mas nos transforma, Senhor, para a sua honra e glória, Pai. Que as pessoas possam olhar em nós a transformação em nossas vidas e aí assim, Senhor, serem alcançados, Senhor, pelo seu santo evangelho. Senhor, é que nós rogamos, agradecidos, porque sabemos que o Senhor é um Deus que perdoa, um Deus misericordioso, ó Pai. É que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador, eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Saúde, amada igreja, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Nós estaremos dando sequência aí, né, a série de sermões a respeito das parábolas de Jesus aí, trazidas pelo texto de Mateus, capítulo 13. E hoje nós vamos tratar da parábola da rede, né? Então convido você a abrir a sua Bíblia e no Evangelho de Mateus, capítulo 13, nós vamos meditar nos versículos de 47 a 50. Então, Mateus 13, de 47 a 50. O texto da Palavra de Deus, em Mateus 13, 47 e 50, diz o seguinte: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos pelo privilégio, Pai, de termos contato com sua palavra, pelo privilégio de podermos te cultuar e mesmo à distância estarmos unidos como igreja,
para te cultuar e para ouvir a sua santa palavra. O Senhor nos ilumina nesse momento. Usa teu servo aqui, ó Pai, para que esteja não falando dele mesmo, mas esteja falando conforme o seu Santo Espírito, e esteja também nos iluminando a todos, no sentido de que estejamos colocando em prática, meditando e colocando em prática a sua santa palavra. Nós rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, mais uma vez, estamos aqui diante de uma parábola, né? Nós já vimos, né, anteriormente, parábola, a palavra parábola vem de parabolê, que significa colocar lado a lado para medida e comparação. E nós já vimos também que por parábolas, Jesus ele se comunica dessa forma, de maneira a atingir dois objetivos, né? De promover a revelação da vontade de Deus para alguns, e a quem posteriormente ele dá explicações, e para ocultar essa verdade a outros. Então nós já vimos isso. Essa parábola da rede, nós vamos ver que ela tem uma certa semelhança com a parábola do joio, né? Não sei se o reverendo Rubens fez isso de propósito, né? Mas me delegou a missão de expor, né, essa parábola da rede, que ela é muito semelhante à parábola do joio, que eu também tive a oportunidade anteriormente de expor. Então, essa parábola, como eu disse, é semelhante à do joio, porém aquela, né, a do joio, ela tratava de dois tipos de plantas, né, o joio e o trigo. Esta aqui, ela vai comparar o reino de Deus a uma rede que recolheu uma variedade de espécies diferentes de peixes, nós vamos ver aqui. Então nós veremos daqui para frente 4 características deste reino, 4 características do reino de Deus, e o tema desta nossa meditação é: que tipo de peixe você é? Então, é essa a pergunta que nos propomos a refletir e responder até o final. E de que tipo de peixe você é? Então, nós vemos aí a primeira característica desse reino é que ele precisa ser proclamado. Olha só, no versículo 47, diz: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Então a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que a rede ela precisa ser lançada. Não adianta eu ter simplesmente a rede, não adianta eu pegar o meu barco, ir até o meio do mar e a rede permanecer a bordo do barco. Eu preciso lançar essa rede. Se eu não lançar a rede, eu não vou pescar nada. Então a rede precisa ser lançada, ela sozinha não produz resultado nenhum. Da mesma forma, o reino de Deus, se eu não proclamar, se eu não jogar a rede, ela não vai produzir resultado algum. É necessário que a rede seja lançada, ou seja, é preciso que o reino de Deus seja proclamado. Essa é a primeira característica importante, né, deste reino. Que assim como a rede precisa ser lançada. Então, assim como existe o jeito também certo de cuidar da rede, você não vai simplesmente pegar a rede, jogar, mas o bom pescador ele vai pegar essa rede e ele vai procurar cuidar dessa rede de tal forma que a rede esteja sempre pronta para ser lançada. Então, o pescador ele vai cuidar da rede, ele vai, quando a rede rasgar, ele vai lá, ele vai fazer ali a manutenção da rede, ele vai emendar, vai costurar de volta. A rede ela tem que estar sempre bem preparada antes de ser lançada. E também não basta que a rede esteja em boas condições, mas o pescador experiente ele sabe o jeito correto de jogar a rede, né? Então, assim como existe o jeito certo de cuidar da rede e de lançá-la ao mar,
nós também devemos procurar o conhecimento na palavra de Deus. Por isso que nós temos escola dominical, né? Nós devemos estar sempre preparados para... devemos estar sempre com essa rede preparada, ou seja, precisamos estar preparados através da palavra para que o evangelho proclamado, ou a rede que estou lançando, seja um evangelho sadio e devidamente pregado, né? Então vemos aí que a primeira característica deste reino é que ele precisa ser proclamado. E após ser proclamado, nós vamos ver a segunda característica, que o resultado imediato é variado, né? Então a segunda característica desse reino é que o resultado imediato é variado. A rede reúne peixes de todos os tipos. Não é isso que diz lá no versículo 47? Olha só, o versículo 47 diz que é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Então toda espécie de peixes vai ser recolhida por essa rede. A rede reúne peixes de todos os tipos, de todas as espécies. Nós não temos como prever as espécies, né, de peixes, né? Essa palavra espécies vem do grego genos, ou seja, raça, espécie, todo tipo de peixes que serão recolhidos, né, pela rede, né? Esse recolhidos também do grego, a palavra significa reunir, né? É uma palavra synagó, da qual vem a palavra sinagoga, né? Então ela reúne essa rede quando ela é lançada, o reino de Deus quando é proclamado, ela reúne uma variedade grande de peixes, né? Ou seja, uma variedade enorme de pessoas é atraída pelo Evangelho. Nós não temos como programar a rede para pegar um determinado tipo de peixe. Ainda não inventaram isso. Eu vou lançar uma rede que só vai pegar baiacu, né? Eu não tenho como programar, né? Olha, eu vou programar essa rede para pegar só peixe bom. Não tem como, né? Você lançou a rede e todo tipo de peixes, e até o que não é peixe vai ser muitas vezes recolhido com essa rede. Da mesma forma, nós não temos como prever os tipos de pessoas que serão reunidos na igreja pela pregação do Evangelho, né? Então, quando nós pregamos o Evangelho, vários tipos de pessoas são alcançados. Então, tem o que a gente pode chamar de quase crentes, né? Aquelas pessoas que a gente olha para elas e fala assim, não, aquela pessoa tão boa, né? Aquela pessoa é tão boa, ela não bebe, ela não fuma, ela não tem problema nenhum, é um amor de pessoa, é quase um crente, né? Já dizia um pastor que eu tive, né? Os irmãos também, muitos irmãos conhecem, o reverendo Eliseu. Ele diz que essas quase crentes que só faltam aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, na verdade falta tudo para eles, né? Mas enfim, então tem aquelas pessoas que nós pregamos o Evangelho, elas vêm para a igreja e elas são o que nós podemos dizer de quase crentes, né? Então, com o pé dentro da igreja. Mas existem outras pessoas também que virão e nós devemos pensar se estamos preparados para receber essas pessoas. São pessoas também que são dignas também de ser recolhidas pela rede do Evangelho. São pessoas, por exemplo, pessoas carentes com tendência suicida. Já pensou nisso? Pessoas carentes com tendência suicida, ela está a ponto de tirar a própria vida, e nós devemos receber essas pessoas e dar a devida atenção, o devido cuidado. Viciados em drogas, viciados em álcool. O Evangelho também tem o poder de atrair essas pessoas. E essas pessoas vão ter que ser tratadas, elas não vão vir prontas. Elas vão vir com seus problemas psicológicos e nós devemos cuidar delas. Homossexuais, já pensou nisso?
Já pensou que você pode estar no banco da igreja e sentar um homossexual do seu lado, atraído pelo Evangelho? Assassinos que estejam ou não cumprindo pena, né? Pode ser um assassino que esteja lá preso, que foi pregado o Evangelho lá na cadeia para ele. Pode ser uma pessoa que está cumprindo liberdade provisória. E pode ser uma pessoa que já cumpriu pena, né? E ela pode sentar do seu lado na igreja e você descobrir que ele foi um assassino, que ele é ou foi um assassino. Veja a variedade de pessoas que podem ser atraídas pelo Evangelho, pela rede. Pessoas corruptas, pessoas mal intencionadas, corruptas, que gostam de subtrair dos outros o que não é delas. Pessoas também de bom caráter, mas que de personalidade forte, aquelas pessoas que a gente fala, nossa, que pessoa difícil de lidar, pessoa de personalidade forte, difícil de conversar, difícil, né, de lidar com ela. A rede do Evangelho pode atrair esse tipo de pessoa também. Fofoqueiros, pessoas que vão trazer problemas para a igreja, problemas de pessoas que gostam de falar mal da vida alheia. Ou você vai dizer que na igreja não existe isso? Toda igreja tem. Pessoas mal intencionadas, pessoas que a gente olha para elas, a gente sabe que vai trazer problemas. Pessoas que são muito... De alguma forma você olha nelas e percebe que são pessoas mal intencionadas, pessoas que têm intenção de tirar algum proveito da igreja. Então vejam, eu ainda não falei aqui de forma a esgotar os tipos de pessoas que entram na nossa igreja. Esses são os tipos que eu lembrei, mas você pode estar lembrando algum tipo de pessoas, de pessoas que muitas vezes fazem parte da igreja, que são representadas aí pela variedade de peixes que foram pegos aí pela rede. E esse evangelho, né, esse reino, após ele ser proclamado, o resultado imediato, nós vimos aí que ele é variado. Mas aí nós vamos para a terceira característica, que só um tipo importa. Só um tipo de peixe importa. Veja que no versículo 48 diz o seguinte, que quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins eles deitam fora. Então vejam que o momento correto para recolher a rede é quando ela já está cheia. Existe um momento correto para se recolher a rede. A rede ela vai ser lançada, ela vai ficar lá, ela vai reunir uma variedade grande de peixes, mas vai ocorrer, em algum momento, essa rede vai ser recolhida. Né? Ao final da pescaria, essa rede vai ser recolhida, ou seja, o momento em que a rede estiver já cheia. Semelhantemente, o reino de Deus é uma rede que será recolhida no momento oportuno, um momento final. E depois de recolhida, nenhum peixe vai poder mais entrar. Apesar da variedade de espécies, de tipos de peixes que acabamos de ver, né, a quantidade de tipos de peixes recolhidos, né, então, que tipo de peixes podem ser recolhidos? Né? Peixes grandes, peixes pequenos, né? Às vezes o peixinho é muito pequeno, ele ainda não atingiu a maturidade, então ele é devolvido. Peixes de variadas cores, né? Então vai ter peixe amarelo, vai ter peixe vermelhinho, né? Vai ter peixe de todas as cores. Vai ter peixes também venenosos. Alguns peixes eles não serão próprios, né, para o consumo, ou terão que ter algum tipo de cuidado. Peixes bonitos, peixes que você olha, que peixe bonito. Peixes feios também, peixes que você vai olhar, que peixe feio. Então há uma variedade de peixes aí que serão recolhidos. Mas nesse momento, no momento em que a rede é recolhida, né, no momento final,
no final dessa pesca, o momento do recolhimento, nesse momento apenas um tipo vai importar: o peixe bom. Não importa se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é colorido, que cor que ele é, se ele tem algum cuidado porque ele possui algum tipo de veneno, se ele é bonito, se ele é feio, nada disso vai importar. No final, o que vai interessar é que o peixe seja bom. A palavra bom aí, no grego, é kalos, ou seja, esse bom significa que quando eu trato de comida ou de animal, que ele é organicamente forte, né? Que ele é saudável, né? Então, organicamente forte ou saudável, é isso no final que realmente importa. Não importa todos aqueles atributos dos peixes, o que importa é que ele seja bom, em detrimento dos ruins, né? Que a palavra correspondente no grego significa podre, né? Ou impróprio para o consumo. Ou seja, no final o que importa é que os peixes sejam próprios para o consumo e sejam bons, fortes, saudáveis. O primeiro grupo, que são os bons, irão para o cesto, conforme aí diz o versículo 48. O segundo tipo, os ruins, serão jogados fora, ou seja, eles serão devolvidos para o mar. Veja, serão devolvidos no lugar onde eles já estavam, ou seja, vão ser devolvidos para o curso natural deles. Da mesma forma, no reino dos céus, os bons o Senhor vai separar para si, enquanto os ruins serão devolvidos ao seu curso natural. Qual que é o curso natural do homem? O homem que nasce em pecado, o homem que já nasce pecador, que ele já tem a sua tendência pecaminosa, o seu curso natural, né, o seu destino natural, vamos dizer assim, é o sofrimento eterno, é o castigo. Né? Deus, por sua infinita misericórdia, separou alguns bons, mas todos nós, pelos nossos próprios atos e merecimentos, nós merecemos o sofrimento eterno. Mas Deus, pela sua misericórdia, resgata alguns. Isso significa que os bons não escolheram subir na rede. Vejam, os peixes bons, eles não escolheram subir na rede, mas a rede foi jogada e eles foram salvos do seu curso natural pela proclamação do Evangelho. Então nós vemos até aqui que esse reino ele precisa ser proclamado. Nós vimos também que o resultado imediato ele é variado. E nós vimos também que só um tipo, no final, só um tipo de peixe realmente importa. Né? E no final também, aí nós vamos para a quarta característica, só os justificados serão salvos nesse reino. Só os justificados serão salvos. Porque olha só, Jesus aqui nos versículos 49 a 50, ele passa a explicar mais explicitamente o que ele quer dizer. Porque ele diz assim: assim será na consumação do século. Sairão justos e separarão os maus dentre os justos. Ou melhor, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E Jesus quer dizer aqui que no reino de Deus a distinção será ainda mais profunda do que numa simples seleção de peixes. Os maus, né? A palavra maus aqui, que no grego significa mal intencionado, oposto ao bem. Esse é o significado no grego. Né? No grego, poneros, né? Mal intencionado, oposto ao bem.
serão distintos dos justos. O justo aqui, no grego, a palavra utilizada é dikaios, ou seja, correto, justo aos olhos de Deus. Então, Jesus disse que somente os justos aos olhos de Deus, ou seja, aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que tem o poder de nos justificar, ou seja, apesar da nossa natureza pecaminosa, Cristo, quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, muitas pessoas só querem Jesus como Salvador, querem que Jesus resolva os seus problemas, mas quando nós o aceitamos não só como Salvador, mas também como Senhor, ele nos declara justos diante do Pai, E sem essa justificação, nós estamos como os demais peixes, no curso natural que leva ao castigo eterno. Somente Jesus Cristo pode nos declarar justos diante do Pai. Não importa de que espécie ou tipo nós somos. Os justos, e somente os justos, irão para junto do Pai com Jesus, e os maus serão lançados em lugar de sofrimento eterno, onde há choro e ranger de dentes. Finalmente, irmãos, o resumo de tudo isso aqui: após o reino ser proclamado, após a rede ser lançada, o resultado imediato nós conhecemos. Ele é variado, mas só um tipo importa. No final, só os justificados pelo sangue de Cristo serão definitivamente salvos. Como crentes, nós temos o dever de lançar a rede. Essa é a nossa responsabilidade. Não nos cabe enchê-la. Tem muita gente que pensa: o que a gente vai fazer para encher a igreja? O que a gente vai fazer para aumentar o número de membros? Não nos cabe isso. Nos cabe cuidar da rede e lançar corretamente essa rede. Não nos cabe escolher os peixes que a encherão, apenas permitir que encham. Então, quando pessoas daquelas classes que nós vimos lá atrás virem à igreja, não nos cabe escolher, irmãos. Não nos cabe escolher apenas os peixes bons aos nossos olhos, ou seja, as pessoas que não têm nenhum problema, os quase crentes, pessoas que não têm problema de temperamento, pessoas que não têm problema de caráter. O evangelho, ou seja, a rede é lançada e ela vai pegar todo tipo de peixes. E nós temos que compreender que todos os tipos deverão ser atraídos à igreja pelo evangelho, e nós devemos estar preparados para esse convívio diverso. E nós não sabemos quais serão lançados fora ao final. Nós sabemos que haverá uma seleção final em que apenas os bons, apenas os justos serão recolhidos, mas nós ainda não sabemos quem serão esses justos. Então nos cabe cuidar dos nossos irmãos. Apesar de tão diferentes e imperfeitos que somos, no final apenas um único tipo realmente importará: o bom, o justificado, aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. E aí eu faço a pergunta que é o tema da nossa mensagem: de que tipo você é? Que tipo de peixe você se enquadra? Você é o bom? Você é o bom peixe? Ou seja, você é o justo? Você é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus? Você entende isso e procura andar conforme a vontade do Deus, conforme a vontade de Deus expressa nas suas escrituras? Será que você tem procurado a vontade de Deus? Será que no final você vai ser considerado o peixe bom? Será que no final você vai ser aquele que Jesus vai tomar para si? Ou será que você ainda
não assumiu um compromisso de verdade não com a igreja, mas com Jesus, que tem o poder de te declarar justo. Que Deus nos prepare para a pregação do Evangelho, para o discipulado, para convívio com tipos diferentes dentro da igreja, e nos prepare para o grande dia em que o Senhor nos tomará para si. Que Deus os abençoe. Eu me rendo. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Vou caminhar, tu és a direção, o som a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Aqui